O presidente Bolsonaro está na cidade de Pistoia, onde vai participar de homenagem aos soldados brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos ver agora um pouco desse evento, que reúne então o presidente Bolsonaro, que volta hoje para o Brasil. Os pracinhas lutaram ao lado das forças aliadas e dos combatentes italianos. O cemitério brasileiro de Pistoia foi criado em 2 de dezembro de 1944, quando os primeiros corpos de militares brasileiros mortos em ação foram sepultados ali naquele local. Então, dos 20.573 pracinhas enviados para lutar na Itália, 465 militares não retornaram ao Brasil com vida, acabaram morrendo em combate. Até o final da campanha italiana, 462 corpos de pracinhas foram localizados, identificados e sepultados naquele cemitério. Até hoje, 2 militares não tiveram os restos mortais localizados. Os restos mortais de um combatente foram localizados em 1967 e sepultados, então, no cemitério de Pistoia. Até o momento, contudo, não foi possível definir sua identidade com exatidão. Então, passou a ser identificado como o soldado desconhecido da Força Expedicionária Brasileira, cuja sepultura se encontra no centro do Monumento Votivo Militar Brasileiro. Entre 1945 e 1960, as famílias desses combatentes brasileiros que tombaram nos campos de batalha na Itália realizavam anualmente uma coleta de recursos entre si, eles se juntavam ali para poder custear o envio do Brasil para a Itália de um ou mais representantes do grupo. Os escolhidos compravam flores a serem depositadas nos túmulos de todos os soldados. O ritual sempre se repetia no dia 2 de novembro de cada ano, tornando-se uma tradição apoiada pela comunidade local, pela Embaixada do Brasil na Itália e pelos militares. Em 1960, os restos mortais dos 462 pracinhas sepultados em Pistoia foram trazidos para o Brasil. Então, atualmente, estão lá no monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial, que fica no Aterro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. Esses corpos foram trazidos para cá. No lugar do antigo cemitério em Pistoia, em 1966, foi criado o Monumento Votivo Militar Brasileiro, onde acontece o evento de 2 de novembro. Então, nós temos aí essa imagem do presidente Jair Bolsonaro participando deste evento exatamente nesse local onde estavam estes corpos de militares brasileiros que depois, com esforço e união dos próprios militares, de famílias dessas pessoas que foram resgatando a história desses combatentes da Segunda Guerra Mundial, conseguiram trazer de volta para o Brasil esses corpos que hoje estão em um local ali no Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo, e no local se criou então um monumento. A gente vê que a imagem está um pouquinho, por conta do sinal de internet, mas mesmo assim a gente consegue acompanhar ali a participação do presidente Bolsonaro. Neste momento tocando então o hino nacional brasileiro e debaixo de chuva eles seguem aí, inclusive com o presidente hasteando a bandeira do Brasil neste momento. Vamos ouvir um pouquinho e já trazemos mais informações. O presidente Bolsonaro ontem estava em outra cidade, Anguillara Veneta, também na Itália, onde recebeu uma homenagem da prefeitura local, porque a família de Bolsonaro seria daquela região da Itália, então ele passou por lá, foi onde conversou com os jornalistas. Hoje está então em Pistoia, nesse monumento que homenageia aqueles combatentes brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial, como eu contei para vocês agora, combatentes que acabaram morrendo ali durante a guerra, que por determinado momento foram enterrados na Itália, ou se mantiveram, os corpos se mantiveram na Itália por conta da dificuldade de fazer o traslado para o Brasil. Logo depois dessa movimentação envolvendo militares, familiares, autoridades brasileiras, esses restos mortais foram trazidos então para o país, só que mesmo assim, por conta do trabalho que fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, se montou então
esse monumento para homenagear esses combatentes, esses militares que atuaram, essas pessoas que atuaram também na Segunda Guerra Mundial. E hoje o presidente Jair Bolsonaro, antes de voltar para o Brasil, ele deve desembarcar aqui no Brasil durante a noite, passa então pela cidade de Pistoia, na Itália, onde participa dessa homenagem e recebe também a homenagem. Ele que segue, com seus auxiliares, alguns ministros ali ao lado dele, e agora a gente percebe então que depois de hastear a bandeira do Brasil, o presidente Bolsonaro volta ali para o meio das autoridades e segue nesse evento de homenagem aí aos pracinhas brasileiros. A gente está ouvindo falar, mas eu acredito que não dê para a gente, nesse momento, trazer as informações com a tradução simultânea, provavelmente, do cerimonial ali do evento, mas a gente vê então que o presidente Bolsonaro cumpre agenda ainda na Itália, antes de voltar ao Brasil. Desta vez agora, uma agenda que homenageia os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. A gente não sabe se o presidente poderá falar com os jornalistas ou com os repórteres da nossa equipe que o acompanham em mais essa agenda que cumpre na Itália. O presidente Bolsonaro, que viajou ao país para participar da cúpula do G20, as 20 principais economias do mundo. A gente trouxe várias das discussões que foram colocadas ali em pauta no G20, inclusive o interesse do presidente e do Brasil de entrar na OCDE, e aí aproveitou que estava já com essa agenda em Roma para ir também para o interior da Itália. Então, daqui a pouco a gente traz mais informações e caso o presidente Jair Bolsonaro fale, a gente traz aqui para vocês as informações ao vivo. Por enquanto, segue apenas num cerimonial o presidente ali e alguns de seus ministros e auxiliares.